Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 11 de junho do ano de 2020. Nas bênçãos deste encontro, agradecemos, Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, pelo santo privilégio de servir, pelo estudo, convívio, amizade, boa vontade, família, experiência, cadinho purificador, escola, oportunidade, transcendência, hospital, possibilidade de recuperação, mas também de oferta, de compartilhamento, de interesse e sensibilidade. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo, que representa a palavra de Jesus e dos teus emissários junto à humanidade nos tempos modernos. Que a mensagem da manhã prodigalize esperança, fé, caridade, bondade. Que Jesus, nosso Senhor, se faça presente, que os bons espíritos nos envolvam e que o ambiente se torne manancial terapêutico para todos que se aproximarem da mensagem viva do teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. O Evangelho no coração desta manhã nos convida para reflexão em torno da obra Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, intitulado Muitos os Chamados. O tema de hoje, muito será dado. Faremos leitura do Evangelho de João no capítulo 9, no verso 39 a 41, escolhido com tanto carinho pelo nosso benfeitor Allan Kardec. E em seguida, um comentário do mesmo, nos ajudando um pouco mais na interpretação das palavras do Rabi da Galileia. Ouçamos o Senhor. Vim a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Ouçamos Allan Kardec. Principalmente ao ensino dos espíritos, é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado ou responsável. Contudo, além do Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre estas, quantos há
que não o leem? E entre os que leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são permitidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita estas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado ou responsável é. Porque mais meios tem de conhecer a verdade. Respiremos profundamente. Acalmemos os ímpetos. Aquietemos a mente agitada. Agora a mensagem será endereçada especificamente aos espíritas. Os médiuns, que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por esta sentença, se fosses cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade, a responsabilidade, está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje, em pleno século XXI. Lembrando que hoje é dia 11 de junho do ano de 2020. Aos espíritas, pois, será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O tema da manhã: aproveitamento.
qualificação, intensificação, vontade operante, não postergação, muito menos indiferença. Não faz parte do dicionário rebeldia. Pacificação, portanto, é a nota resultante para a administração pessoal dos desejos, emoções, pensamentos, sentimentos. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Ele é um professor, Kardec. Poderíamos ajustar, como discípulos de uma escola, que todos os conselhos que são dados primeiro passam por nós. Os médiuns, os que leem pela primeira vez. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta. Multiplicará também o número dos escolhidos. Pois bem, que bênção sentir-se diante do Mestre da vida, Jesus. A multiplicidade da mensagem que está sendo produzida pelo Espiritismo, e especificamente no nosso espaço, pelas manhãs, aonde caminhamos para um número bem interessante de encontros no Gênesis e no Lar, sugere para nós aquele sentimento de reconhecimento e gratidão. Porque todas as manhãs estamos sendo acolhidos num espaço de convivência em que o Mestre conversa diretamente com os nossos corações. Ele lança uma semente muito especial e de um jeito incomparável, com carinho, com mansuetude, com bondade. Ele diz para nós: tende bom ânimo, calma, pois chegou o momento. Um momento muito esperado por todos. Porque estamos atendendo um chamado. Muitos são. Poucos, no sentido de que, para aceitar o convite, para atender o chamado, para responder à possibilidade, significa que as nossas almas estão sedentas. E de alguma forma nós pedimos. E ele respeitosamente propõe uma festa. Porque é para a celebração. Culto ao sagrado, sacralização. Forças divinas se expressam, se movimentam pelo mecanismo da indução que vem de fora, pelo anseio de dentro, pela dor, pela informação, pelo dado. Não importa. Devemos rejubilar, nos sentir extremamente contentes, porque a grande maioria até então não tem atendido o chamado.
adulteramos, interpretamos indevidamente, nos vinculamos às questões ilusórias, mas devemos levantar as mãos para os céus dizendo obrigado, Senhor, porque agora a gente não quer mais isso. Nós queremos colocar como meta, como um princípio de vida, interpretar de uma forma mais ajuizada, amorosa, clara a mensagem que nos conclama ao aperfeiçoamento. Então não podemos cometer os mesmos erros. Aliás, em filosofia aprendemos que o único animal que repete erro é o homem. Nós tropeçamos, na mesma pedra várias vezes, por não observar o chamamento, por não se curvar ao que a vida está propondo. Não precisamos de ir para o campo filosófico pelos caminhos da ciência ou da religião, pela conduta moral, ética da sociedade. Não precisamos. Basta observar o próprio corpo, a natureza que é da nossa competência, reverenciar e dar direção, sentido. Nosso corpo. Quantas vezes ele acenou e continua acenando e a gente não atende? Não cabe mais. Inclusive porque hoje nós temos a ciência que diz assim, temos que cuidar da saúde sob o ponto de vista de remediar, de reparar, mas a inteligência deve ser funcional, no sentido profilático. Precisamos de ter boas condutas para que o corpo funcione de uma forma desejável, não é assim? Alimento, exercício, proteção. Existe um instinto de conservação que impulsiona os reinos que antecedem essa vanguarda da humanidade. Então, o nosso instinto de conservação com o Evangelho esclarecido pelo Espiritismo, ele hoje nos projeta para uma outra frequência, para uma outra dimensão, para um outro estágio. E, naturalmente, comunicações e existências, vivências mais sutis. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho recebido mensagens de vários teores, partindo de corações com formas diferentes, utilizando inclusive vias diferentes de redes sociais, de telefone, de convivência, de falas, mas todas elas dizem o mesmo. Que esse trabalho das manhãs, que Gênese, o canal, favorecido pelo projeto FEAC, prodigaliza, é, antes de mais nada, um convite para uma sintonia com Jesus. Porque sintonizado, vamos estabelecer afinidade. Ainda não temos. Nós estamos mais afeitos aos apelos do mundo externo. Mas já estamos dando passos muito seguros. E isso para nós é motivo de muito regozijo, como foi dito no início. Nós temos que festejar. Porque mesmo que nós sintonizemos em alguns momentos do dia com Ele,
que representa conquista, vitória, o futuro, o amanhã, uma nova era. A boa nova, que é o Evangelho, está dizendo assim: não dê valor àquela sensação, sentimento e emoção que traz uma notícia assim, que damos um passo adiante, mas 1000 para trás, sob o ponto de vista negativo. Dentro desta batalha, o bem e o mal, ao nível íntimo. Não olhe sobre o ponto de vista negativo. Que nós possamos perceber sobre a ótica positiva. O que eu quero dizer com essa imagem? Anotem, registrem esta figura, porque ela é de uma profundidade que nós temos sido chamados para trabalhar nesse sentido, de uma interpretação cada vez mais elaborada. Com Jesus nós damos um passo à frente, mas somos chamados para dar 1000 passos para trás, não para sofrer, para penar, para se sentir culpado, para voltar no passado, para juntar cacos. Não. Mas no sentido de aperfeiçoar o que ficou. Uma outra imagem. O Gautama, Buda, quando chega às portas do Nirvana, conquistas definitivas, para regozijar no reino dos céus, numa linguagem catolizada, ele percebe que faltava alguma coisa. Então ele para, olha para dentro e reconhece muitas conquistas, muitas coisas boas que ele tinha adquirido. O que faltava? Aí ele percebe a humanidade. Ele não poderia entrar no Nirvana de costas para o mundo. Sofrimento e ignorância que campeia dentro dessa onda avassaladora do mundo materialista. Então ele se compromete com o divino. Cuidar de todos, para que todos pudessem atingir a culminância. Porque nós somos partes de um todo, integralizado. Quem sabe essa mensagem pode estar repetitiva para você. Mas a didática da repetição, ela nos chama para aquele ponto que mais necessitamos. Pense nisso. E sinta essa onda vibracional de muito amor, de muita intensidade, mas, ao mesmo tempo, muito sutil, suave, porque ela dialoga com esse germe que já está se movimentando para se tornar um broto, que há de se tornar uma árvore um dia, da sua humanidade, que está planificada nos céus da sua consciência. E vez por outra os céus mandam chuvas, mais sementes, mãos operosas, corações solidários, remédio eficaz, o livro bendito, família que acolhe, reencarnações que vão impulsionando o nosso progresso moral e espiritual. A mensagem, no seu sentido,
principal e sintético diz: muito será dado. Para todos os movimentos íntimos que brotarem, então, sob o ponto de vista divino, do desejo de aprender e servir, da honestidade consigo mesmo, do respeito que é fundamental a si mesmo, e por respeitar a ti, não faça negociações com as projeções da sedução do mundo. Não negocie. Seja você. Porque se vincular às deformidades, mesmo com a intenção do bem, deforma o caráter de alguma forma. Quando nos comprometemos com os valores eternos e ao operacionar, ao oferecer, utilizar a bondade, a mansuetude para com o próximo, mesmo que o grupo, não compreenda, você estando firme, darás um passo adiante. E a sua generosidade deixa rastros de luz para ser percebido e refletido no amanhã. Mas com essa história de eu vou voltar porque eu gosto tanto dele. Por causa disso eu vou ceder aqui, daqui a pouco. Cuidado. Cuidado, meu amigo. Porque ao invés de auxiliar, você pode estar, na verdade, perdendo o foco da sua evolução e deixando de oferecer um exemplo de vida. Pensemos com carinho e sintamos com inteligência. Em meio a esse processo de evolução, de despertamento consciencial, o Evangelho também, ele sugere que tenhamos, na mensagem que trata da vida futura, mais esperança e forças para sobrepor as aflições, as dores do caminho, as provas que chegam para nós com o intuito da verificação quanto às lições. Como estamos lidando? Como estamos respondendo? Como estamos administrando, superando e nos preparando para as novidades? Então eu vou trazer uma reflexão sobre elas, feita por Emmanuel, em 1981, através do nosso querido Chico Xavier. Quando Emmanuel disse assim: as grandes provas são sempre o indício de um final de sofrimento e depuração do espírito, quando aceitas perante Deus. Reflitamos. As grandes provas são um indício, não um fim. Para subir, o espírito tem que estar ajustado às leis de Deus. Não estamos liberados só porque sofremos. Depende da nossa atitude, a vitória que desejamos alcançar.
Podemos estar sofrendo, aflitos, fatigados, mas se estamos desesperados, criando problemas para os outros, com os nossos problemas, nós não estamos atravessando as nossas provas com as almas ligadas às leis de Deus. Estejamos com o pensamento em Deus, com a nossa alma a doar de si, sem pensar em si. Amigas, amigos, precisamos podar o sofrimento daqueles que Deus nos deu a convivência, para que eles sejam mais felizes. Que é importante calar as nossas próprias dores, pacificar o nosso espírito, quando tudo nos induz ao desespero. Porquanto existe algo que nós podemos dar sem ter: felicidade. Emmanuel nos convida, pelos seus lábios, a ajudar aqueles que estão conosco, sem nunca desajudá-los. Não criar para os outros problemas afetivos, oriundos de um amor mal interpretado. É de grande mérito sofrer sem mostrar sofrimento. Estamos matriculados, lembremos disso, na prova, mas depois da desencarnação é que vamos ver a nota. Aguardemos o tempo, semeando a boa proposta. Bons sentimentos, pensamentos, esperança. E lembremos, falar das nossas dores no momento oportuno, com as pessoas que podem nos ajudar, é terapêutico, é indicativo. Mas sair pelo mundo para falar delas é vaidade, é reclamação indébita. E podemos estar semeando para o outro desconforto, porque não sabemos como reagirão. E existe ainda uma dica: ficar repisando, ficar repassando dores é se vincular ainda mais aos painéis sombrios e ilusórios. Recorremos à prece, não para reclamar, mas para bendizer a oportunidade e pedir ao Senhor que alivie, que cuide, que envie mãos generosas para aplacar as tempestades internas quando não consigamos administrá-las. Sejamos dóceis, como bendito é o Senhor em nossa vida. Gênese no Lar, nesta manhã, lança um convite para todos. Sejamos um em Cristo. Sejamos todos vinculados ao santo privilégio de servir e amar. A lei foi resumida num novo mandamento que ressurge para toda a humanidade no início desse milênio
pródigo de transformações. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus, como o Mestre e os seus representantes têm oferecido como amor sustentador para aliviar a nossa dor e nos encaminhar nesse plano redentor. Ave Cristo, seja para nós a bandeira, sempre tremulando no cume da nossa consciência. Bom dia para todos.